A graça e a paz, queridos irmãos, que bom que estamos juntos novamente para mais uma aula de comunhão no Espírito com o Deus residente. E estamos construindo essa verdade, tijolo por tijolo, fundamento por fundamento. Eu convido a você, por favor, a vir para essas aulas com fome de Deus, com o coração voltado para Deus, com uma expectativa de receber dEle, de experimentar dEle. E tenha um desejo intenso de encontrar com a presença do Senhor neste lugar. E não é que Deus vai estar neste lugar, mas através dessa aula, você pode ser levada a uma experiência como você nunca antes teve na sua vida. E da mesma forma que nós precisamos daquela matemática básica, do primário, adição, subtração, multiplicação, potência, e sem aquela matemática básica, nós não vamos chegar às equações lá da faculdade, aos cálculos da faculdade. Nós não vamos ser capazes de construir nenhuma argumentação mais profunda em matemática. Da mesma forma, tem muita gente querendo ler Dietrich Bonhoeffer. Tem muita gente querendo fazer parte ou estimular as pessoas para filósofos cristãos como C.S. Lewis. Que coisa profunda. Vai mesmo, esses irmãos são ótimos. Mas se você não tiver revelação da matemática básica, você vai ficar perdido, navegando na maionese a vida inteira, carente de Jesus. E eu quero te falar, sabe o que você precisa? Você precisa de Jesus, irmão. Minha irmã, sabe o que você precisa? Sabe o que você mais tem necessidade, minha irmã? É de Jesus. Sabe o que seu casamento precisa? Não é de mais um curso, não é de aconselhamento, mais conselho, mais um curso de casais. Pastor, está precisando fazer um curso de casais. Pastor, não vai ter outra conferência de casais, outro retiro de casais. Você não precisa de mais retiro de casais, ainda que seja bom, tomara, ajuda, faz bem. Mas sabe, seu casamento está precisando de Jesus. Sabe o que esse pastor está precisando? Esse pastor aqui está precisando de Jesus. Sabe do que você precisa? De Jesus. E sem essa matemática básica, nós não vamos ter uma espiritualidade profunda. Espiritualidade profunda começa, continua, se aprofunda e termina em Jesus. Porque dele, para ele e por meio dele são todas as coisas. Que você possa experimentar isso da maneira real. E eu quero construir, usando aqui a nossa apostila, de comunhão no Espírito com Deus residente, você foi destinado a ser um ser espiritual. Deus te criou para ser um ser espiritual. Já falamos isso em outros lugares, você vai ouvir isso em vários lugares, várias vezes, entre nós, que nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. Mas nós somos mesmo, que nos define, seres espirituais. Nós fomos feitos espírito. A nossa alma, nós possuímos uma alma e nós habitamos num corpo temporário, terrestre, que envelhece, que desvanece, que acaba e volta ao pó. Mas a sua essência mais profunda é espírito. Você é pó e vai voltar ao pó. Mas o seu espírito é espírito e vai voltar para Deus, que é também espírito. Então, esse entendimento de que nós fomos construídos para sermos seres espirituais está lá desde o Velho Testamento. Quando Deus faz o homem para comunhão com Ele. Deus faz o homem para ter relacionamento com Ele. Deus, então, constrói ou tece esse ser triuno, que é o homem é triuno, 3 em 1, não tem jeito de arrancar o corpo da sua alma, do seu espírito, pegar as 3 porções e separar. Você e eu somos 3 em 1. Eu sou triuno. Eu sou o espírito, habito num corpo e eu tenho uma alma. Os 3 estão aqui, você está falando com os 3 agora.
A minha alma está em operação para eu comunicar com clareza essa ideia, mas o meu espírito está sendo exercitado para tocar o seu espírito aqui e agora. E essa câmara capta a imagem do meu corpo físico, material, táctil, terreno, visual. Então veja bem, esse ser, você e eu, fomos criados para sermos espirituais. E Deus, então, a Bíblia diz que falava com o homem na viração do dia. Imagina a cena. Aquele paraíso, aquele jardim do Éden maravilhoso, cheio de aromas e de folhas e de frutos e de alegria e de presença de Deus. E Deus ia encontrar com o homem. O homem ali era inocente. Ele não era santo ainda. Santidade é quem conhece a Deus. Inocência é quem não conhece o pecado. E o homem, então, ali, inocente, ainda não tem Deus residente. Mas o propósito de Deus é que ele comesse do fruto da árvore da vida. Em outras palavras, que ele fosse um com Deus. Que ele amadurecesse no nível de escolher Deus e colocar Deus dentro do seu próprio ser. E essa união se concretizasse e fosse definitiva, eterna. Isso passaria para os filhos de Adão. Só que houve uma queda. O plano A não funcionou. Por quê? Porque a serpente engana, leva o homem a dar mais ouvidos à alma, ouvidos aos pensamentos, aos argumentos. Deus não é sincero, Deus não é honesto. Você tem que ter senso crítico, como na faculdade. Você tem que ter uma visão crítica da realidade. Se você não tiver uma visão crítica da realidade, você não vai ter, então, a percepção do que realmente está rolando aí fora. As coisas não são como você pensa, não. Tem muito mais coisa, tem um grande esquema aí, porque, na verdade, tem uma elite manipuladora que está te usando, porque por conta da mais-valia. Então, presta atenção. Foi isso que o capeta falou para Eva. E Eva trouxe para o marido. E eles passaram a duvidar de Deus. Deus está escondendo o ouro. Deus não é decente. Deus não é honesto. Passaram a duvidar do caráter de Deus. Quando eu, então, exercito a minha alma, ela toma o controle, e a alma do homem tomou o controle, e ele se afastou de Deus, porque agora quem controla não é o espírito mais. Não é o espírito humano mais, para encontrar Deus diariamente. É a alma. A alma do homem agora tem reservas. A alma do homem agora tem barreiras. A alma do homem agora tem questionamentos. A alma do homem agora ignora certas realidades espirituais. E aí o homem se tornou então almático. O homem se tornou então agora um crente da alma. Ele dá mais valor ao que ele pensa, ao que ele sente, ao que ele deseja. E o homem se tornou então alguém da alma. E por conta do pecado, porque quando você se afasta de Deus, duvidando do caráter de Deus, e você desobedece, você rompe com valores e com princípios, você agora está por si só. Agora você está por sua conta. É você agora sozinho. Não tem mais essa coisa de comunhão com Deus. E isso, como semente, passou a todos os homens, e os homens se tornaram carnais. Porque aquilo que é construído em cima da alma acaba pendendo para o corpo, não para o espírito, para o corpo. Por isso eu me tornei carnal. Paulo diz, estou bem certo que em mim, isto é, na minha alma, no meu ego, no meu ser, não habita bem nenhum. Paulo está falando do meu mim, o meu ego, é a minha alma. Não habita bem nenhum. Não tem bem nenhum em nós mesmos, no nosso ego, na nossa alma. Você é carnal, eu e você temos essa tendência ao nascermos carnais, porque nós herdamos essa semente caída, pecaminosa, não espiritual. Mas originalmente Deus tinha feito a você e a mim para sermos espirituais. Por quê? Porque Ele anela por essa comunhão íntima, pessoal, individual, de você e dele, da presença dele dentro de você.
Mas o plano A frustrou a Deus. O plano A não pôde ser concluído. Então tem toda uma curva longa na história até chegar em Cristo. Essa grande curva, essa volta que Deus deu, esse desvio da origem. Deus traz então um outro caminho que é o plano B. Isso nós chamamos de redenção. Então, quando nós estamos diante da proposta da mensagem do Evangelho, quando alguém fala de Cristo para você, na verdade, o que essa pessoa fez? Colocou você de volta no jardim do Éden, diante da árvore da vida. Quando alguém está evangelizando alguém, o que esse alguém está fazendo? Colocou você de volta no jardim do Éden. Você tem a escolha de novo. Você pode novamente escolher a Deus ou não. De novo, você pode colocar Deus para dentro, você pode comer Deus, você pode ingerir Deus, você pode internalizar Deus. Ele pode ser sua vida novamente. Quando você está pregando o Evangelho, não é? Você quer agora passar para a lei dos crentes, frequentar uma igreja evangélica, ser um cafuçu bem brega, ir para aquela igreja lá, da igreja das mulheres, que não depila a perna, dos homens que usam terno e gravata, terno xadrez, marrom com verde, daquele povo caipira e esquisito. É isso que é Evangelho? Não, Evangelho é quando você apresenta novamente a pessoa. Você pode comer do fruto da árvore da vida e viver eternamente. Você não tem ideia do que eu estou fazendo com você aqui agora. Esse momento é transcendental. Eu estou apresentando você para o Deus do universo. Através do plano da redenção, eu estou colocando você aqui, de novo, diante do Calvário. Cristo crucificado, se esvaindo em sangue. E ao olhar para Cristo, é você se esvaindo em sangue. Ao olhar para Cristo, é o seu velho homem pecaminoso, doente, irrecuperável, sendo terminado em Cristo. A sua culpa, a sua dívida, sendo terminada em Cristo. Quando eu te evangelizo, eu estou te colocando na frente do Calvário. Estou te levando a 2000 anos atrás. As gotas de sangue daquela cruz pingam sobre o seu rosto, te lavando. Eu estou te levando a um momento atemporal, há milênios e milênios e milênios atrás. Estou te pondo de novo no jardim do Éden. Eu estou colocando você na posição de comer da árvore da vida. E tomar desse Deus, ele vai se tornar residente. E ter os seus pecados lavados, porque foram transferidos para aquele que está sendo crucificado, que é o seu substituto, é o seu representante, mas ele também é o seu próprio corpo, seu e meu, sendo colocado ali, no lugar dele, junto com ele, sendo acabados, terminados, para que você possa agora ter comunhão com Deus e possa experimentar esse novo nascimento, se tornando filho de Deus, sendo gerado em Cristo. Isso é o plano da redenção, é o grande plano B. Que coisa incrível! E qual que é o propósito desse grande plano B? Está aqui na sua apostila. O novo nascimento é a base para você ter comunhão com Deus. Não tem jeito. A questão não é se você é bonzinho. O conceito religioso de todas as religiões é: se você é bom, vai para o céu. Se você é mau, vai para o inferno. Se você é mais ou menos, vai para o purgatório para purgar. No final, tudo é coisa que você tem que fazer. Tem que purgar o quê? Tem que ficar pagando pecado lá. Vai sofrendo, desgraçado, miserável, lá no purgatório. Você vai ficar sofrendo ali muito tempo para pagar, para purgar os pecados que Jesus não pagou por você. Então, no purgatório, você purga. E depois que você tiver com muito purgante, aí você vai para o céu. Coisa de idiota, desculpa. Que tira Cristo do centro, que tira a verdade do Evangelho, que invalida o poder transformador do Evangelho, que cria outro Evangelho, não é o Evangelho de Paulo, não é o Evangelho de Gálatas, não é o Evangelho da Bíblia, não é o Evangelho tradicional de Cristo e dos apóstolos, sola escritura do Novo Testamento, é outro Evangelho. E sobre esse outro Evangelho, Paulo fala: ainda que nós, apóstolos, ou até anjo vindo do céu, anuncie outra coisa que não isso, seja anátema, joga fora, descarta, é lixo. É desvio, tira o foco, constrói uma equação que vai dar errado a matemática lá na frente. Você nunca mais vai conseguir voltar para a base se você não voltar para esse fundamento básico do Deus residente dentro de você.
Esse Deus residente é a matemática básica da sua espiritualidade. E aí, o novo nascimento, você vê uma ilustração no ensino claro de Jesus, em João, no capítulo 3. É um texto fenomenal, quando Jesus se encontra com um homem bom. O homem já era bom, Nicodemos era bom. Ele não batia na mulher, ele era um pai decente, ele era um cidadão decente, ele era um homem corretíssimo, ele era uma pessoa muito sincera, era uma pessoa disciplinada, ele era respeitado pelo seu bom comportamento, pela sua boa ética, pelo seu bom caráter, pelo seu bom testemunho. Nicodemos já era muito bom. Como eu disse, fariseu, na época, não era xingamento, era uma boa coisa. Ser fariseu, na época, era como ser um bom batista hoje. E aqui não é crítica, é elogio. Nós somos muito batistas na videira e na vinha. Nós incorporamos toda a teologia batista, basicamente. E nós somos da Bíblia. E Nicodemos era da Bíblia, era correto, era bíblico, que era uma igreja bíblica. Eu quero servir a Deus, eu quero ser reto, eu quero ser um cara bom, decente. Muito bom. Que bom que você é bom. Que bom que você não peca, não xinga, não pinta, não borda, não apronta, não mata, não rouba, não fuma, não bebe, não dança. Que bom. Que bom que você é um bom pai de família, um bom cidadão, uma boa pessoa, um bom aluno, um bom professor, um bom profissional, um bom amigo, um bom colega, um bom vizinho. Que bom que você é bom. Mas sabe o que Jesus fala sobre esse bom? Ele diz aqui no capítulo 3, vamos ler do verso 5 ao 7. A Escritura diz: Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Uau! Jesus está dizendo aqui que há aqueles que só experimentaram o primeiro nascimento. O nascimento da coabitação carnal, sexual, da concepção que aconteceu da união do seu pai com a sua mãe. E essa união do pai com a mãe, você concebeu, você se tornou filho de Adão, porque toda semente produz de acordo com o seu fruto. E filho de Adão é pecador, está inerente, é da natureza pecaminosa. Você reproduz a natureza egoísta, pecaminosa de Adão. Por isso toda criança é, por natureza, egoísta. Por isso toda criança é incontrolável. Por isso toda criança segue apenas os seus instintos mais básicos, do comer, do beber, do prazer, das coisas mais básicas, porque a criança não teve tempo de desenvolver ainda uma outra parte que é alma, que é mente, que é comportamento, que é o que é aceitável socialmente. Então você nasce um animalzinho, voltado para o seu corpo. Toda criança é voltada 100% para o seu instinto mais básico. E aí quando você se torna mais velho e vai crescendo, você vai sendo domesticado pela sociedade. Você vai se tornando educado. O que é educar? Educar é te domesticar para você conseguir conviver em sociedade. Você não sair por aí correndo nu, batendo na cara das pessoas, batendo seu carro no carro dos outros, desrespeitando limites. Então os limites são colocados para você, você é enquadrado e você se torna então uma pessoa educada, padronizada. Você agora está pronto para convívio social. É isso que as pessoas conhecem. E isso é carne. Você não tem espírito aqui. Pessoa que é só nascida da carne, ela é carne. Que a Bíblia está dizendo aqui que nascer da carne te define como um ser carnal. Então, quem é nascido da carne, olha o presente do indicativo fortíssimo aqui. É carne. Você nasceu da carne, você é carne. Todo o seu ser é carne. Sua cabeça, seu pensamento, as suas cogitações, seus planos, são todos carnais, terrenos.
voltados para essa humanidade. Eu tenho que ganhar dinheiro. Eu tenho que me tornar uma pessoa que domina o ambiente. Eu tenho que me tornar um bom profissional. Eu tenho que ter êxito. Eu tenho que ter o aplauso das pessoas. Na verdade, isso é tudo implícito, é subliminar. Por que que eu me mato de estudar? Porque eu preciso ter boa nota. Por que que eu tiro boa nota? Porque eu preciso entrar para uma boa faculdade. Por que que eu preciso me formar numa boa faculdade? Para eu ser um bom profissional. Para que que eu tenho que me tornar um bom profissional? Para eu ter êxito. Para eu fazer feliz e alegre os meus pais e toda a minha família vai me aplaudir, porque eu me formei na faculdade. Para que eu me formei na minha faculdade? Para me tornar um brilhante profissional. Para quê? Para então todas as pessoas da minha profissão me aplaudirem e eu ter então êxito profissional, para eu ser um excelente médico que escreve um artigo na revista Science, para eu me tornar um tremendo atleta que ganhou medalha de ouro em primeiro lugar, para eu me tornar um bom empresário, porque eu vou então ter bastante sucesso em levantar aquela empresa falida e levá-la a se tornar uma empresa de primeira linha. E aí todo mundo ao meu redor vai falar muito bem e eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou poder comprar as coisas, vou comprar casa, vou comprar carro, eu vou poder passar as férias na Europa, eu vou poder desfrutar disso e todo mundo vai me admirar, eu vou me sentir muito bem comigo. Desculpa, que grande porcaria. É só isso. Todo mundo te batendo palma? Que incrível que é você, hein? Uau! Fala quantas línguas? Incrível. 5? Não, incrível. Sabe o que eu vi no YouTube esses dias? Isso é verdade. Um rapaz de 23 anos fala 12 línguas. O menino aprendeu, foi desenvolvendo técnica, focado nisso, 12 línguas. Ele faz ali uma pequena saudação, mais ou menos, né, cada uma de uns 1 minuto e meio. Ele fica ali 15 minutos, ele faz aquilo em 12 línguas. Que incrível. Quem nasceu da carne, é carne. Você vai procurar o relógio mais caro. Nossa, esse relógio meu é incrível. Mas esse aqui, esse é bacana, esse aqui é caro. Esse aqui eu ganhei, ó. Ganhei do meu discípulo. É relógio bom. Uau, esse aqui vai impressionar. Aí o carro que você dirige. Não, mas não, aquele carro é demais. Não, ó, aquele carro lá, meu Deus. E essa roupa aí, não, roupa de marca. Por acaso, essa camisa aqui, ó. Hilfiger. Que incrível, isso aqui é marca boa. E o sapato, isso aqui é de crocodilo. É de couro de jacaré. É italiano, não confunda com os outros. Esse aqui ó, é especial. Estou brincando. Não é nem italiano, coisa nenhuma. Mas a vida é isso. Que grande lixo, que porcaria que é isso então, hein? Os homens todos competindo para um ter o sapato de couro de jacaré mais bonito que o outro. E a mulherada competindo para ver quem vai mais revirada e mais sofisticada, com aquele vestido parecendo um grande repolho no casamento mais sofisticado. Ah, porque isso aqui é pedra, distrai-se. E você pagou quanto? R$2.500. Grande lixo. E tem mais outro casamento, você vai gastar mais R$2.500? É, porque vestido de mulher só usa uma vez, né? Que tragédia. Sabe, essa feira das vaidades. Quem que dirige? Quem que fala a última palavra? Quem que domina? Quem que decide? Quem está à frente? Quem está na vitrine? Aí nós fazemos dos nossos cultos uma entrega do Oscar. Né? E todo mundo tem que se vestir, aí vai para aquela igreja, e a igreja a festa do Oscar. Tem que ter o terno mais sofisticado, a roupa mais sofisticada, o perfume mais incrível. Pelo amor de Deus, você trouxe para a igreja o lixo do mundo? É isso? E nós nos sentimos bem com isso? É isso? Eu vou te falar, não é isso. Mas Jesus está dizendo para fariseu de boa estirpe. O cara tinha pedigree e grife. Quem é nascido da carne, ô seu bom fariseu, santinho, retinho, bonzinho, era bom mesmo. Não era hipócrita, não era falso, era bom mesmo, o cara era bom. Jesus fala para ele, você é carne, nasceu da carne, continuou na carne, constrói na carne, todas as suas cogitações são carne, e você fica chafurdando na carne. Ainda que seja uma carne perfumada, nós achamos que carne é coisa mal cheirosa, né? E tudo que eu mencionei aqui é carne perfumada. Tem carne perfumada da religião,
você faz caridade, tem carne perfumada do concurso de música, de louvor. Deus não foi louvado, não. A questão não é Deus. Deus foi tirado do centro. Tudo que nós fazemos tem a ver com alguma caridade, alguma benfeitoria, alguma coisa voltada para o bem, mas tudo isso é uma boa carne. Tudo que são as cogitações do homem natural, tudo que ele constrói, tudo que ele pensa, desde a mais tenra infância, na escola, até a faculdade, profissão, vida profissional, dia a dia, casamento, os projetos existenciais do homem natural, tudo isso é carne. Sabe que eu caí do cavalo uma vez? Isso é expressão, né? Vinha chegando para a igreja e eu fazia de tudo, fazia tudo certo. Orava, jejuava, era um bom crente, vivia uma vida santa, uma vida reta, liderava. E eu era cheio de atividade, a gente fazia concurso de teatro evangélico, organizava e estava à frente, escrevia peça de teatro. E eu era muito envolvido na igreja, escrevi várias peças de teatro, ganhei prêmio em vários lugares e concurso de música, e participei de concurso de música, e fiquei nos primeiros lugares em concurso de música, e vamos fazer e tal, e correndo, e um dia eu chegava para a escola dominical, aqui no bairro da Fama, em Goiânia. Fama é um nome de um bairro aqui em Goiânia, viu? E eu me lembro até hoje, quando eu cheguei na porta do prédio da igreja, o Espírito Santo falou comigo: você não faz nada por mim. Tudo que você faz é para você. Hã? É isso mesmo. Você não pensa em mim. Não é para mim. Você precisa se redimir da sua mediocridade, ganhando a atenção das pessoas. Você fica lutando o tempo inteiro para romper com a sua insignificância. Por isso você faz tudo isso que você faz, Marcelo. Você não faz para mim, você está fazendo para você. Você lidera para você, você organiza e sua, e trabalha, e se esforça, e se esgota. Tudo isso é para você. Você quer agradar as pessoas. Você está fazendo isso para você, no final das contas, ter o benefício em agradando as pessoas. Você não faz para mim, porque não é na minha força que você faz, é na sua. E você faz o que eu não pedi para você fazer. Por que você está fazendo tudo isso? Você está fazendo isso porque você precisa do aplauso e da aprovação e do amor e da atenção das pessoas, não de mim. Irmão do céu, eu quase morri de vergonha. Fiquei pelado, nu diante de Deus. Eu vi que tudo que eu era carne, tudo que eu tocava era carne, que as intenções eram carne, que as motivações eram contaminadas, que cantar no conjunto era contaminado, e tudo coisa boa, coisa de fariseu, é coisa de Nicodemos. Tudo que eu fazia estava contaminado desde a motivação básica, porque era carne. Eu cantava em 2 conjuntos. Tenho até vergonha de dizer isso, mas por um período curto, eu organizei um coral para cantar no Natal. Eu fazia parte de um conjunto, o pastor Aloysio fazia parte do mesmo conjunto, Mensageiros da Paz, e a gente estava envolvido ainda num conjunto maior, que era um projeto lá do Aloysio, era Folhas e Frutos. Então eu estava em 3. Eu cantava em 3 lugares, isso fora as reuniões da mocidade de jovens. Porque eu precisava fazer muita coisa. E Deus tirou minha máscara, tirou a minha roupa. E aquele foi o encontro de Nicodemos com Jesus. Ele falou claramente para mim: tudo isso é coisa da religião, tudo isso é coisa da igreja, tudo isso é coisa envolvida aqui, mas não te pedi para fazer nada disso. Na verdade, o que eu quero você não faz, porque você nem me ouve. Você não precisa me ouvir.
Então tem duas perguntas que eu preciso fazer para você aqui. Na força de quem você faz o que você faz? E a segunda pergunta, por que você faz o que você faz? É para Deus? Se não é para Deus, é para você, para ter a aprovação das pessoas? E se a força requerida para fazer certas coisas não é do Espírito, não é pelo Espírito, não é no Espírito, isso é carne. Nicodemos. Mas é carne boa, é carne perfumada, é carne da religião, é carne que vai gerar aplauso. Estou querendo dizer que tudo que nós fazemos na igreja, né, tem muita coisa que a gente faz na igreja que não é tão espiritual. Limpar, organizar, estruturar, administrar, não tem muita espiritualidade nisso. E são coisas necessárias, então não me entenda mal. A coisa que você faz, que não tem nada de espiritualidade, comer, tomar banho, ir para a escola, estudar, passar, a disciplina de você tirar boas notas e concluir aquele curso, e são coisas humanas. Mas a grande pergunta de Jesus para Nicodemos aqui é, qual que é a base da sua existência? Finalmente você quer chegar em quê? Você quer me agradar? E aí Jesus fala para ele, o que é nascido da carne é tudo definido por essa essência de natureza. Tudo que você toca, tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você planeja, todos os seus projetos, toda a sua existência é carne. Mas Jesus está dizendo, mas há um segundo nascimento, que é o nascimento do Espírito, que torna você um ser espiritual. Porque o que é nascido do Espírito é Espírito. Então o nascimento do Espírito ele é tão mais poderoso do que o primeiro nascimento da carne, que ele sobrepuja, que ele vai por cima, que ele sucumbe, que ele engole, que ele devora, que ele absorve o antigo nascimento da carne. Não quer dizer que não tem carne mais presente, que você não é corpo, que você não tem mais essas cogitações da velha natureza do velho homem, mas que o novo nascimento que te fez espírito é tão superior que vai subjugar, que vai dominar, que vai ser superior, determinante para a sua existência a partir desse momento, quando você se torna filho de Deus, gerado em espírito, para a comunhão com Deus. Então, se eu fui criado para ser um ser espiritual, no momento que eu recebo o Senhor dentro do meu espírito, e passo então a ter inaugurado o meu espírito, e é isso que acontece no novo nascimento, de qualquer crente que nasceu de novo, pode ser presbiteriano, batista, assembleiano, pode ser alguém da Universal do Reino de Deus que vai lá, teve essa experiência de novo nascimento, o seu aqui na vinha. Se você teve essa experiência, como foi essa experiência? O Espírito foi tocado. O Espírito Santo que produz genuinamente convicção de pecado, justiça e juízo. Você se sentiu pecador, você viu, entre aspas, a Deus como aquele que é capaz de mudar a sua vida, transformar a sua natureza tacanha, pequena, carnal, restrita a esse invólucro de carne. E aquilo transformou você num ente espiritual. Você viu, sentiu, percebeu Deus. Esse momento mágico, maravilhoso, eterno, único, redefiniu a sua essência, porque agora você não é carne. Você se tornou espírito, embora tenha carne, embora o velho homem esteja lá, o seu espírito novo, recriado, colocado em Cristo, é maior, é superior, é mais determinante, absorve a antiga natureza. E aqui, nós temos então, no novo nascimento, a base para esse novo relacionamento com Deus. E aqui, a grande oportunidade se torna, na maioria das vezes, talvez um dos poucos, um dos últimos, um dos raros momentos que essa pessoa tem uma experiência espiritual. Aí você pega o crente, coloca ele numa classe para receber doutrina de coisa humana, de um professor carnal, que não tem revelação de Deus, que vai vomitar doutrina, só teologice, vai treinar ele para ser preconceituoso com outros crentes, completamente exclusivo, que exclui os outros, que vai torná-lo, um testemunho de Jeová chato, desconfortável, inadequado, brega, cafuçu,
vai sujeitar ele, uniformizar ele, padronizar ele, normatizar ele para ele virar crente. Ter conversa de crente, papo de crente, língua de crente. Para ele ter todas as terminologias de crente. Glória a Deus, amém. Vamos orar, amém, irmão, estamos juntos. Glória a Deus, aleluia. Vamos esperar. E aí nós achamos que essa pessoa batizada vai ter uma vida espiritual. Lê do engano. Por que não vai ter vida espiritual? Porque você não levou ela para a fonte. Você até achou a água, a minazinha, no dia do novo nascimento. Mas ao invés de cavar e tornar essa mina um verdadeiro ribeirão, um riacho de águas caudalosas, poderosas, que leva para uma experiência depois profunda, no nível que as águas tomam a pessoa e esse crente se torna então cheio do Espírito Santo, nós treinamos a pessoa para intelecto, para mente, para comportamento, para ele fazer parte de um grupo, de uma comunidade fechada, um gueto cristão, ao invés de tornar essa pessoa alguém capaz de ouvir o Espírito, identificar o Espírito, seguir o Espírito, ser cheio do Espírito, beber no Espírito, fluir no Espírito. Nós transformamos essa pessoa dependendo do pastor, dependendo do líder, dependendo de alguém, dependendo de algum clero que vai orquestrar as coisas lá do púlpito. Ao invés de fazer o que o Novo Testamento fazia, ao invés de fazer o que a igreja primitiva fazia, ao invés de levar esse crente a encontrar Deus, levar esse crente a desenvolver seu potencial, os seus dons espirituais, levar esse crente a ser alguém independente em Deus, ligado em comunhão, em honra, em autoridade, mas fluindo a plenitude dos seus dons e da sua liderança. Ao invés de fazer isso, nós normatizamos, nós padronizamos, nós uniformizamos e transformamos esse crente em um robozinho que vai ficar na igrejinha, bonitinha, parecendo um robozinho cristão. E ele vai chegar ali para fazer tudo conforme a norma do código de conduta cristã. Ele não bebe, ele não fuma, ele não xinga, ele não borda, ele não apronta. Ele é um crente bonzinho. E aí nós achamos que isso é espiritualidade. Não, isso é bestificação, isso é estupidificação. Isso é transformar as pessoas naquilo que Deus não quis. Ao invés de levar a pessoa à presença, ao invés de levar a pessoa ao Espírito, ao invés de levar a pessoa... Para que é discipular? Discipulado não é formar um exército de gente normatizada, de gente que fala todo mundo do mesmo jeito, de gente que tem os mesmos chavões. Espera lá, é isso? Não estou dizendo que a gente não tem que ter unidade, é claro, mas a unidade é em Cristo. Unidade não é em torno de uma preferência de alguém. A unidade não é em torno de uma ênfase exagerada de alguém. Ainda que esse alguém seja bom, inteligente e muito líder. Será que nós estamos aqui formando robozinho autômato? Ou eu quero levar essa pessoa a Cristo? Discipulado é para Cristo, é para ensinar todo o conselho de Deus, de acordo com as Escrituras Sagradas. Se você levar essa pessoa à plenitude do conselho de Deus, e levar essa pessoa a fundamentar a vida dela em Cristo, você fez uma boa obra. Se você não fez isso, você fez um péssimo trabalho para esse crente. Você transformou esse novo convertido num coitado religioso. E o novo nascimento é a base para essa comunhão com Deus. Todo o tempo é para Deus, a comunhão é com Deus, o relacionamento é com Deus, é voltar-se para Deus, é fluir em Deus, é construir em Deus, é estabelecer a vida cristã nele, na presença dele. O louvor é para ele, Cristo é centralizado, é um louvor cristocêntrico, é uma palavra cristocêntrica, é uma igreja cristocêntrica, é uma célula voltada para Cristo, a comunhão é para Cristo, relacionamento é para Cristo. Até a nossa comunhão, fazer churrasco, dar gargalhada, comer pão de queijo, jogar bola e rolar no chão, é para Cristo. Cristo é o fim, Cristo é o centro, Cristo é o propósito, Cristo é a marca. Se não é para Cristo que nós estamos edificando, se o discipulado não é para Cristo, então é para uma organização, então é para um homem, então é para uma obra. E isso é um problema grave, porque todo papa precisa de uma Roma.
E uma vez que no cristianismo primitivo, uma Roma e um Papa foram estabelecidos, acabaram a importância, ou acabou a importância das demais igrejas. E toda vez que você tem Roma e você tem um Papa, você tem que ter um exército. Porque você tem que reforçar a vontade de Roma e a vontade do Papa. E você só faz isso enfiando goela abaixo. E para isso você tem que ter um exército. E aí você tem que impor. E você precisa, então, normatizar tudo que você impôs. E o Papa, em Roma, passa a viver como um príncipe. E ele não é mais um servo como Cristo. Ele vive uma vida de príncipe. Ele tem uma prática de príncipe. Ele tem um estilo de vida de príncipe. E aí você vai ter que sujeitar todo mundo ao Papa, a Roma e à norma do Papa em Roma. Isso não é cada crente um ministro, cada casa uma igreja, isso não é a igreja do Novo Testamento, isso não é edificado para comunhão com Deus. Por isso a igreja se tornou uma coisa patética e o cristianismo organizado, virou uma praga horrível. Cristianismo organizado, infelizmente, normalmente se afastou de Deus. Cristianismo organizado, denominacional, ritualizado, normatizado, mais afasta as pessoas de Deus do que aproxima. Isso é grave, grave. Eu pergunto, o cristianismo que você vive tem o centro na comunhão com Deus? A comunhão com Deus é a questão mais central da sua vida? O relacionamento com Deus, seu, pessoal, íntimo, no espírito, é o seu valor inegociável, mais fundamental, mais estrutural, mais determinante na sua vida? Então, o novo nascimento, como nós temos dito, foi estabelecido para restaurar a comunhão que havia sido perdida com Deus. E o novo nascimento inaugura o meu espírito para perceber o Espírito, para ouvir o Espírito, para ter relacionamento com o Espírito. Me inaugura para ser um lugar capaz do Espírito Santo repousar e falar e viver. E a Bíblia mostra também muitas características de alguém não regenerado. Alguém não regenerado não conhece Deus. Ele conhece ideias do que é bom, do que é mal, do que é certo, do que é errado, do que é o correto, do que é o incorreto, do que é ético, do que é não ético. Mas a pessoa não regenerada, ela não tem percepção de Deus, nem relacionamento com Deus e nem comunhão com Deus. Ela não pode, porque é como um rádio desligado. O rádio, ele tem todas as capacidades e as habilidades dentro de si de captar ondas e transformar aquelas ondas em música. Mas se o rádio está desligado, é impossível alguém ouvir ou captar qualquer coisa. Eu diria, usando aqui uma boa ilustração, que alguém não regenerado, não nascido de novo, é um rádio desligado. Não vai ouvir a Deus. Ele não ouve a Deus. Porque o espírito está silenciado. Não passa energia nos circuitos ali para captar. Não passa energia nos circuitos ali para perceber as ondas de rádio. Está desligado. O espírito humano está desligado. Ou quando muito, esse espírito humano é usado pelo diabo. Por isso você vê pessoas não regeneradas com certas coisas aparentemente espirituais. Pessoas não regeneradas podem ter sonhos espirituais, pesadelos de opressão. Pessoas não regeneradas podem ser possuídas pelo diabo. Pessoas não regeneradas, às vezes, têm certas premonições ou certas percepções espirituais de coisas que o diabo quer fazer ou vai fazer. E essas percepções significam que o espírito está ali.
não significa que o espírito foi recriado ou regenerado, que essa pessoa teve o seu novo nascimento com o seu espírito colocado na posição de receber de Deus. Isso acontece, como eu disse, quando nós recebemos o Senhor e nosso espírito então é inaugurado para perceber a Deus. É impressionante como eu era jovenzinho, adolescente, 13 anos de idade. E um dia estou na reunião da igreja e eu comecei a perceber Deus. Perceber Deus. Até então, para mim, ser crente era defender a doutrina certa. Doutrina bíblica, voltar para a Bíblia. Eu deixei de ser católico, a religião da minha família, a religião nominal da minha família, de pai e mãe que nunca ia na igreja, né, nunca vi meu pai na igreja, como eu falei, e agora me tornei um cristão bíblico, porque é correto voltar para a Bíblia, porque a Bíblia é o fundamento mais básico do cristianismo, eu tinha toda a minha argumentação. Mas aquilo era só intelecto, eu aderi a uma nova religião. Eu não tinha me convertido, eu aderi, adotei. E eu recebi o Senhor um dia. E aí, nessa ocasião, estou na reunião da igreja, eu começo a perceber a presença. Começo a sentir o meu coração aquecido pela pessoa e pela presença de Deus. E aí, sozinho, garoto, 13 anos de idade, ninguém falou nada. Não teve palavra de pastor, não teve conversa de crente, não teve papo, não teve nada ali me manipulando. Foi totalmente espiritual aquela experiência. As lágrimas começaram a cair. E a paz que eu sentia, e a vida espiritual que eu sentia, e a pessoa espiritual que eu sentia era tão maravilhosa e profunda e arrebatadora, que eu me desfazia em lágrimas, a ponto de soluçar. Eu chorava de soluçar, não conseguia conter os meus soluços, porque a presença de Deus foi percebida. Aí a professora que me evangelizou, me levou para a igreja, chegou perto de mim, preocupada, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Tem algum problema? Eu falei, não, é muito bom. Eu estou sentindo, era o meu linguajar limitado, né, de novo convertido, eu estou sentindo a presença de Deus. E eu percebi, naquele dia, Deus é uma pessoa. Deus não é uma coisa. Deus não é uma ideia. Deus não é um ente que está na estratosfera, uma coisa etérea, não palpável, não tangível. Deus é uma pessoa. É uma pessoa inteligente, é uma pessoa que tem propósitos e tem intenções. Eu senti Deus, eu falei com Deus, eu conversei com Deus. E aquele foi o primeiro dia, a primeira vez que eu vi, que eu percebi, que eu senti, que eu fluí em Deus. Infelizmente, demorou mais uns 15 anos até eu ter revelação, porque eu estava cercado no meio de um povo, no meio de uma igreja, no meio de uma estrutura, que não tinha entendimento disso. Como eu disse, a ênfase da verdade era só batismo no Espírito Santo e dons espirituais, e ninguém ensinava aquilo, e década e meia quase para eu ter revelação, primeiro entendimento, revelação e depois experiência dessa verdade básica do Espírito residente no meu espírito. Você tem experiência com o Espírito Santo? Qual é a sua experiência com o Espírito Santo? Qual é a realidade espiritual que vive, flui e se manifesta na sua vida? Isso é real? É um fundamento? Isso é construído mesmo? Isso é sólido? Isso aqui a gente devia falar, não é só aqui, né, na reunião telepresencial. Isso é matéria de discipulado, até a pessoa ganhar experiência nessas verdades. É insistir, é ler, reler e praticar. Praticar as ferramentas que eu vou ensinar nas próximas aulas até que você tenha essa experiência, essa realidade. Isso é matéria de pregação nos cultos, isso é matéria de conferência. Isso aqui devia ser assunto a ser tratado com pastores até se tornar experiência. Porque se você não tem a matemática básica, não queira fazer equações complicadas. Se você não tem a experiência fundamental, não queira
esperar experiências mais profundas, você vai ser um cristão esquisito, conversando sobre coisas, cavando coisas filosóficas. Por isso, quanto mais estranha a pessoa fica, mais cavucando aqui e acolá doutrinas, vai para a internet, fica procurando. E a internet tem todo tipo de lixo. Lixo teológico. A pessoa, então, ela tem que achar alguma preferência, algum destaque, alguma coisa que destaca ela. Aí, sabe que isso é o que caracteriza toda seita? Toda seita pega uma verdade, destaca, coloca um excesso de atenção sobre aquilo e faz daquilo a vida comum de todo mundo. Ou é vestimenta, ou é um certo credo, ou é o nome de Deus, ou é uma certa doutrina que é a doutrina de preferência daquele líder, daquela estrutura. Ao invés de voltar para Cristo, de experimentar Cristo, de beber Cristo, de estar em Cristo, nós só temos comunhão com os irmãos em Cristo, não em verdades secundárias, terciárias. Não dá para ter unidade em cima de ênfase, de preferências, de estilo, de normatizações, de coisas que não estão na Bíblia. Só é possível unidade em Cristo, comunhão em Cristo. Quer unidade? Leva todo mundo para Cristo. Você deseja unidade na sua equipe? Leva todo mundo para Cristo. Quanto mais de Cristo, mais unido nós seremos. Que você possa viver essa experiência de maneira profunda. Tem agora um tempo orando, praticando essas coisas. Coloca aí uma canção. Vamos ter um tempo aí de 10, 15 minutos adorando a Deus. Vamos fazer isso. Aguardo você na próxima aula.